Bom, eu perguntei pro Guilherme se o Branco estava aqui. Ô, Guilherme, é claro que o Branco não está aqui. Eu perguntei se ele estava aqui na rádio, porque o Branco está em Tóquio. Como é que ele vai estar aqui? Então era essa a pergunta. Eu falei, não, tá lá em Tóquio. Me ajuda aí, ô Guilherme. Eu vou dizer uma coisa para você, viu? Bom dia, meu amigo Branco. Fala, Zatenão. Boa noite aqui, bom dia aí. Prazer imenso falar contigo. Saudade de você. Muita saudade. Encontrei nosso grande irmão Eli aqui, trabalhando muito. E falamos muito tempo com você aqui. De você aqui, né? Falando bem, lógico, né? Mas Olha, um enorme prazer falar contigo, cara. O Branco é um desses irmãos tardios. Eu não tenho muito amigo, aliás, não tenho quase nenhum. E não faço questão de ter também, não. Não faço nenhuma questão de ter. Porque o que você tem de amigo, você tem de decepção, principalmente hoje em dia. Mas o Branco foi um irmão que eu ganhei depois de muito tempo. É um irmão mesmo, um dos caras mais geniais e mais fantásticos que eu conheci na minha vida. O Branco é um cara que eu amo de paixão, mesmo à distância. E agora a gente está à distância mesmo, né? O Branco teve Covid, ficou numa situação muito ruim, mas graças a Deus foi salvo, né? Pelas forças divinas e orações do povo brasileiro e os nossos médicos. Mas o Branco, eu queria aqui fazer uma declaração de amor ao Branco, que eu amo o Branco de paixão, porque foi uma das figuras humanas mais humildes e mais bacanas que eu conheci na minha vida. Poxa vida, em tão pouco tempo eu vivi tão intensamente com o Branco, como eu não vivi com muita gente que eu conheço há mais de 30 anos. Foi assim, uma coisa de amor à primeira vista. Foi um negócio muito bacana e eu espero um dia poder reviver isso com o fim dessa pandemia. A gente vai ter condição disso. Eu amo o Branco, a família dele, mas de paixão. Isso aqui é uma declaração pública de paixão mesmo. Eu não faço isso com ninguém, quase ninguém. São poucos, Neto, Branco, são poucos. Mas o Branco é tudo isso que eu falei, um pouco mais, representa isso. Eu não sei muito expressar os meus sentimentos, eu não expresso muito bem os meus sentimentos, mas aqui eu estou abrindo a minha alma e dizer que a experiência de fazer uma Copa do Mundo com o Branco e conviver com o Branco depois dessa Copa do Mundo foi uma das coisas mais lindas que eu vivi na minha vida. E ver o respeito que o povo brasileiro tem pelo Branco, cada lugar que a gente ia, em cada ponto do país, né? O Branco é reverenciado não só como atleta que ele foi, as pessoas agradecendo aquele gol contra a Holanda, não só como grande jogador que foi, mas como uma grande figura humana. E no meio, então, o Branco é tão respeitado que meio de futebol é um meio difícil, hein? Para o cara aceitar o cara, se o cara não for realmente bom, não entra na turma. Esse é o grande detalhe. Boleiro, quando vê que o cara é traíra, já era. E os caras amam o Branco. Meu amigo Branco, dito isso, espero que a família esteja bem, que você esteja bem. Estou vendo que está cada vez melhor. E a nossa seleção, mais uma vez, vai para uma final olímpica que não é... Bom, qualquer final você sabe melhor do que eu, que você é um gênio como jogador de futebol, mas está há muito tempo no futebol, você sabe que qualquer final é complicada. Contra a Espanha fica mais difícil ainda, porque a Espanha passou a ser um país tradicional no futebol de uns tempos a essa parte, né? Então, como é que você vê essa chegada a mais uma final? O Brasil é sempre assim, ele é contestado, os caras metem o pau no Brasil, o Brasil vai lá e belisca e está na final, no mínimo já tem medalha de prata. Todo esse caminho que você, o Jardine, a comissão técnica, traçaram para levar o Brasil até a final, como é que você vê já o Brasil com uma medalha de prata no peito, no mínimo? E a gente tem que valorizar a prata, cara. Não precisa ser medalha de ouro, tem que valorizar a prata. Você vê os atletas que conquistam prata aqui, o que o cara fala assim, prata é porque você perdeu ouro. É uma ova, cara, é uma baita de uma conquista. Você é segundo do mundo na modalidade que você está. Os caras festejam medalha de prata como se estivesse ganhando ouro, pulando, vibrando. É isso que a gente tem que aprender a entender o valor de uma medalha de prata, que te coloca numa posição fantástica do mundo inteiro, né? Mas nós queremos vencer, claro que a gente entra para vencer. Só que essa final contra a Espanha é uma final muito difícil, porque, na verdade, o time espanhol, repito, tem jogadores aí que participaram da Eurocopa outro dia, é um time difícil de ser batido,
mas para o Brasil, pela nossa tradição, pela nossa camisa, pela nossa força, nada é impossível. Eu acho que nós temos sim chance de ganhar da Espanha e vamos ganhar da Espanha com certeza e trazer esse ouro, Brancão. Datena, em primeiro lugar, eu queria. Você falou da tua admiração e o amor que você tem por mim, e a recíproca é extremamente verdadeira, e de coração, você sabe disso. Eu acabei de jantar aqui com os jogadores e eu estava com o nosso chefe da delegação, que é o senador Leomar Quintanilha, que é uma das pessoas mais educadas, é um gentleman, enfim, uma acepção da palavra, uma pessoa que eu conheci no processo olímpico em Toulon, depois ele foi no pré-olímpico e hoje a gente tem o prazer de tê-lo aqui como nosso chefe de delegação, que é uma pessoa que o grupo adora, enfim, caiu como uma luva aqui no grupo. E eu estava contando a minha história e a sua de como a gente se aproximou, porque a gente já se conhecia há muito tempo. E esse amor todo, e esse relacionamento todo, realmente foi um negócio espetacular que Deus deu para nós dois. Deus me deu você, não, como um grande irmão, amigo, e você, mais ou menos, a gente tem mais ou menos o jeito de ser. Porque você é um cara muito direto, sincero, olha no olho e fala as coisas. E eu acho que foi uma das coisas assim que a gente mais se identificou. E depois veio a questão familiar e hoje a gente é amigo de família. Tivemos a chance de estar lá no Costão do Santinho, recebido por você, passando o Réveillon, que o Daniel Alves, que está aqui, estava lá, não sei se você lembra, esse grande atleta e personalidade, homem, que chama-se Dani Alves, que quando eu fiz o convite para ele vir ser o capitão e comandar essa seleção, e ele tinha sido campeão do mundo comigo em 2003, no início de carreira dele, Datena, você vê como é que é isso. Muita gente não sabe. Em Abu Dhabi, com 20 anos, o Dani começou comigo a sua trajetória dentro da seleção brasileira. E hoje é o nosso grande comandante aqui. E quando eu falei para ele, convidei, que eu liguei aí para São Paulo, e eu digo, eu quero que você me ajude. Olha só, são histórias de bastidores que eu estou contando para você e todos os ouvintes. E ele, quem você quer? Eu quero que você vá para a Olimpíada comigo e me ajude. Você vai ajudar a gente dentro e fora de campo. E ele aceitou na hora, ele falou, vou até a morte com você. Ou seja, são legados que a gente deixa, né, Datena? Que você sabe muito a experiência de vida que você tem, de pessoas que são poucas e ótimas e excepcionais, como você é também. Então, o mundo da bola me deu muita amizade, mas muita irmandade. E você é um dos irmãos que eu conquistei. A gente não convive direto, mas você sabe que a gente se ama. Não só eu e você, ou seja, as nossas famílias. E Deus coloca algumas pessoas no nosso caminho e Ele me deu a oportunidade de conhecer. Eu tenho o maior prazer e orgulho de ser seu irmão, não seu amigo. Além do cara espetacular que tu é, o grande comunicador e profissional que você é. Você comanda o Brasil, você lidera o Brasil. E falar em liderar e comandar, a gente está aqui por mais um objetivo. E eu falei depois do jogo ontem, até estou emocionado. Desculpa. Eu tive uma crise do Covid, como muitos tiveram, e não voltaram. E eu voltei. E eu falei para o nosso treinador de goleiro, no vestiário, o Maia para o chefe, doutor Quintanilha. Eu digo assim, o velhinho me deixou um pouco mais aqui embaixo, que eu tinha alguns outros objetivos cumprir.
talvez seja um deles no sábado, né, Datena? Que é a primeira Olimpíada e única da minha vida até então. E já batemos na final. Tomara que eu não esteja errado e ele esteja muito certo, né? Porque ele só faz o certo. Desculpa a minha emoção, mas é de coração. E a gente, quando vem para cumprir algumas situações. E essa é mais uma na minha carreira, na carreira dessa garotada toda aqui, que ser campeão olímpico não é fácil. Como não é fácil ser campeão no mundo. E o título que eu sempre corri atrás de por ter sido campeão no mundo, tenho vários. Era a Olimpíada, até então não tinha feito nenhuma. Tive a oportunidade em Los Angeles, aí a gente não conseguiu ir. E o velhinho, Deus me deu a oportunidade de estar aqui depois de tudo que aconteceu. E o Brasil inteiro orou por mim. Vocês, meus irmãos, meus amigos, minha família. E estamos aí, firme e forte, muito mais forte que antes. E vamos para o ouro, sem dúvida. A Espanha é ótima, é espetacular, tem grande jogador, mas o Brasil é fortíssimo. Falando em forte, quando as pessoas me diziam que você está muito mal, é claro que senti pra caramba, mas eu tinha certeza absoluta, convicção absoluta, primeiro pelo cara que você que não era a hora ainda de você partir e que você é um cara muito forte em todos os sentidos. Você é mentalmente forte, você é fisicamente forte e você tem um coração enorme. Eu sabia que você ia passar por essa. Eu sei que foi um momento muito difícil. É bom a gente nem comentar mais sobre isso. Você começar a chorar, eu vou começar a chorar aqui também. Como já fizemos algumas vezes. Né? Claro que um pouco mais alegres do que agora. Mas quando eu vi que você estava numa situação difícil, eu falei, o Branco é um vencedor. Vocês tenham certeza que já a gente vai ter uma boa notícia. E graças a Deus tivemos, e essa daí já está superada. Agora, Branco, aquela história de que final é final, é um jogo contra um oponente tão forte contra você, hoje em dia tem um diferencial, né? O futebol é muito mais científico do que era antes. Cada jogador de cada adversário, cada movimento de cada adversário, até pela tecnologia que nós temos à disposição, ele é muito mais estudado, né? O jogo do adversário hoje é muito mais estudado. É mais ou menos como começou a estatística em vôlei, basquete e tal. Hoje o futebol é muito mais científico do que era antes. E não venham falar que não dá certo, porque dá certo. Se não desse certo, o Guardiola não seria o campeoníssimo que é. Né? Esses treinadores que usam ciência não seriam os caras que são. Então a gente tem que se render à tecnologia. Nesse aspecto, como é que você analisa o time do Brasil hoje? Se o Brasil chega no ápice para a final, a gente está com muito jogador desgastado aí, não só nós, mas também o time espanhol. São jogadores que participaram de competições fortíssimas aí até outro dia que continuam chegando na garra. Então, como é que está o time do Brasil nesse momento? Como é que está o time do Brasil para entrar em campo contra a Espanha? Na realidade, Datena, eu vou te falar um negócio. Se eu tivesse que escolher um adversário, eu escolheria a Espanha. E não o Japão. Primeiro que o Japão está em casa. Segundo que é um time muito chato. Estou falando de estudo, a gente jogou contra o Japão em Recife, até perdemos o amistoso. É um time disciplinado taticamente, fisicamente são fortíssimos. A Espanha é um time que joga e deixa jogar. É um estilo muito técnico. O tic-tac, que você conhece muito bem, que tu é um cara que conhece futebol mundial e conhece bem demais. Tecnicamente, individualmente, jogadores de uma qualidade muito grande. Você vê o gol que eles fizeram, o gol do Ascenso foi um gol muito bonito no final da prorrogação ontem. E você tem muita razão, hoje tem muita ferramenta no futebol. Hoje todo mundo estuda todo mundo. E aí que entra a questão da individualidade que faz a diferença. Hoje todo mundo se estuda e o Brasil tem individualidades, a Espanha tem. Eu acho que a gente tem até assim, um time que controla um pouco mais o jogo que a Espanha.
uma garotada assim, jovem como eles. Teve muitos jogadores espanhóis que jogaram a Eurocopa, mas tiveram alguns outros jogadores nossos que jogaram a Copa América e jogadores de ponta nos clubes do mundo inteiro. Vai ser um grande jogo, não tenho a menor dúvida. E vai ser um jogo decidido em detalhe e, acima de tudo, na individualidade. Agora, nós estamos aqui extremamente contentes de ter chegado à final. Tem o desgaste físico, principalmente, o emocional, tanto deles quanto o nosso, está lá em cima, porque chegaram à final, conquistaram o objetivo, sendo que a Espanha fez 2 prorrogações e a gente fez uma. Talvez, pelo lado físico, a gente tenha um pouquinho de vantagem. Mas a gente não pode acreditar muito nisso, porque quando chegam à final da Terra, você se supera. E o Brasil, para ganhar medalha de ouro no sábado, 8h30 da manhã no Brasil, 20h30 aqui, a gente tem que superar todos os obstáculos. E nós estamos focados e preparados para isso, né? Eu encontrei o Zé Roberto, que é o treinador da seleção feminina de vôlei aqui na Casa do Brasil. Um cara espetacular, um cara educadíssimo, humilde. E eu toquei nele, eu falei assim, deixa eu tocar em você, cara. Você é tricampeão olímpico. Deixa eu pegar um pouquinho desse teu fluido aí. Aí ele pegou meu pé esquerdo, até fez um gesto chutando, que nem eu fiz o gol em 94. Aí ele falou assim, o sucesso, a sorte, é o encontro da preparação com a oportunidade. Mas foi uma frase espetacular. Ou seja, por que eu falei que a gente está preparado e se preparou? E se preparou muito e estamos preparados para a final. Dentro dessa grande oportunidade que é marcar o nome desses garotos, o nosso nome na história do futebol brasileiro e mundial, que será o bicampeonato olímpico, que só 4 países têm, né, Datena? Uruguai, Argentina, Hungria e Inglaterra. E talvez no sábado, se Deus quiser, a gente iguala esses grandes olímpicos aí. Olha, você falou do cara que é campeão. O Zé Roberto também é um cara excepcional, fantástico. Eu estava lá naquela medalha de Barcelona, aquelas Olimpíadas que o Luciano narrou como poucos, né? E era o Zé Roberto o treinador daquele time campeão, né? O Zé Roberto sempre foi mesmo um gentleman, sempre foi um cara humilde que permanece do mesmo jeito que ele era antes de ser campeão de qualquer coisa. Permanece do mesmo jeito, onde ele te vê, ele te cumprimenta. As pessoas especiais, elas são tão especiais que a humildade é uma coisa natural. Agora, você falou do cara ser campeão. Tem muita gente que contesta o Daniel, principalmente que o relacionamento do Daniel com a imprensa não é dos melhores. E também não precisa ser. Se o cara jogar bola, tanto faz ele gostar da imprensa ou não gostar da imprensa. Agora, a gente tem que parar e pensar quem é o Daniel Alves. Eu acho que não existe no mundo nenhum jogador, por melhor que seja, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, até os atletas do passado, eu acho que não tem ninguém que ganhou mais campeonato do que o Daniel. Se você veio atrás do Daniel para escolher um líder, escolheu o líder certo, né? Porque ele não só, e não foi à toa que ele ganhou esses campeonatos, não. Porque ele ganhou o campeonato com times ótimos, mas ganhou o campeonato com times que não eram favoritos. Então ele tem a sua estrela própria, tem a sua luz própria, e esse cara deve estar tendo um papel fundamental em relação à garotada aí. Se você pegar o currículo do Daniel, não tem atleta no mundo que foi tão campeão como ele no futebol. Acho que ele é o maior campeão no futebol. Se não me falha a memória, Datena, eu acho que são 41 títulos. 42 títulos. Eu acho que talvez ele bata... Acho que são 42 títulos. Eu acho que se bater campeão no sábado aqui, bate 43 títulos. É muito título, cara. E não é fácil você ganhar esse tanto de título jogando em alto nível. É um negócio espetacular. Mas o cara tem uma mentalidade que ele aprendeu a gostar de ganhar, de vencer. Isso aí é um grande passo. E ele passa isso para todo mundo.
Isso que é legal, com toda essa pompa de títulos e tal, mas é um cara que tem uma energia extremamente positiva, é humilde, ajuda a garotada. Eu já o conhecia, mas reencontrei ele agora trabalhando novamente em outra competição, já com mais idade, eu também. Mas ele mantém sempre o mesmo espírito e a humildade que quando eu conheci em 2003, no Emirado Árabe, que a gente ganhou justamente a final contra a Espanha. Gol do Fernandinho, que hoje está no City, aos 43 do segundo tempo, com o time da Espanha que veio a ser campeão do mundo da tempo. A geração de Fábricas, Iniesta, Xavi, que ganhou 2010, gol do Iniesta, Mundial Profissional. Daí depois Guardiola, Luiz Henrique, os caras sempre tiveram uma tradição no futebol. Antes de ser campeão do mundo, do principal, já tinha uma tradição de times olímpicos, né, em times de base há muito tempo a Espanha, com jogadores excepcionais. É mais ou menos que nem em Portugal, eles não conseguiam juntar gente. Era jogador bom jogando em tudo quanto é lugar, o futebol deles é em alto nível, porque tem muito estrangeiro jogando lá com capacidade. Bom, começa pelo Messi, não precisa falar mais nada. Né? Daí vai. Mas eles sempre conseguiram manter um bom nível em divisão de base, principalmente Barcelona, Real Madrid. São times sempre muito fortes em divisão de base, tanto que a base do Barcelona, mais o Messi, mais o Ronaldinho, mais o Deco, que formaram aquele time fantástico do tic-tac lá do Guardiola, que já vem também de uma geração fantástica de formação de base lá na Espanha. Agora, Branco, quando a gente analisa hoje o futebol brasileiro, a nossa seleção olímpica, porque o Branco é o seguinte, eu aprendi isso muito cedo, né? Porque eu era repórter da equipe do Luciano, então eu ficava em campo enquanto os caras ficavam lá em cima, o Luciano narrando e o comentarista comentando. Só que o Luciano pegou e teve uma ideia, eu vou convidar o Pelé para comentar um jogo. Aí botou o Pelé. Mas não bastaram 3 ou 4 jogos do Pelé comentando, os caras começaram a discutir que o Pelé não era jornalista, que não podia comentar, que o Rivelino não era jornalista, não podia comentar, que o Mário Sérgio não era jornalista, não podia comentar, que o Zico não era jornalista. Eu falei assim, eu não dava opinião nenhuma, porque eu era um cara que estava começando a minha carreira, mas eu pensava assim, caramba, se o Pelé precisa de um diploma para comentar futebol, onde é que nós estamos? Não existe isso. Nós é que temos que aprender com o Pelé. E era isso que eu fazia. Então eu ficava na beira do campo, estava lá o Pelé comentando, estava lá o Rivelino comentando, estava lá o Zico comentando, o Mário Sérgio, que era um gênio, né? De repente a bola tinha um time... tinha um time atacando. Tinha um time atacando, você via bola na trave. Corinthians e Bragantino, me lembro de uma partida que o Mário estava comentando. Corinthians e Bragantino metendo bola na trave, Bragantino do Vanderlei na época, que voltou ao Cruzeiro agora. O goleiro defendendo e o Corinthians lá atrás e tal, o Mário Sérgio pegou, aí o Luciano, Mário, Bragantino próximo do gol, aí o Mário entrou e falou assim, o Corinthians vai fazer um gol já já. Já já o Corinthians faz um gol, quer dizer, o cara vê o que a gente não vê. E eu comecei a aprender futebol ouvindo esses caras comentar e olhando o jogo, porque eu estava tendo aula prática ali com os maiores do mundo. E não deu um minuto, o Corinthians foi lá, fez um gol, 2, 3 e ganhou do Bragantino, do Vanderlei Luxemburgo. E com o Branco foi a mesma coisa. A gente fez Copa do Mundo, se olhava para o campo e já sabia o que ia acontecer. Agora, o que foi muito interessante, quer dizer, interessante, foi um pesadelo acordado, foi o dia do 7-1. Que eu olhava para o Branco e falava, o que está acontecendo? O Branco falava assim para mim, eu também não estou entendendo nada. E pelo jeito nem o Filipão nem o Parreira estão entendendo. Os jogadores olhavam para o banco, viu? O Filipão, eu não sei. Foi um dia especial aquele lá e diferente, né, Branco? O Datelão, deixa eu te falar um negócio. A gente já estreou aqui contra a Alemanha, não sei se você viu o jogo. Vi. Você sabe que eu estava na minha cabeça, quando nós começamos o primeiro tempo, eu estava vendo o jogo de Brasil e Alemanha lá, aquele jogo de BH, o mesmo jogo que eu estava vendo aqui em Yokohama, na estreia que nós estamos aqui em Yokohama, chegamos aqui hoje, que a final é aqui, onde a gente estreou.
era o jogo para a gente meter 7 ou 8 na Alemanha. O jogo da estreia da Olimpíada aqui, cara. Nós ganhamos de 4-1, que era para ter sido 7 ou 8. Mas erramos o gol a rodo. E eu tava olhando aquele jogo assim, pô, me parece aquele jogo lá. Tô vendo esse filme, eu já vi. E se os garotos tivessem feito lá os gols lá que perderam as oportunidades, enfim, era a repetição daquela desgraça lá de BH. Que a gente estava junto, que nós tomamos 4 gols em 6 minutos. Ou seja, nem eu e você jogando a pelada nós ia tomar isso. Gol de linha de passe. Tanto que eu comecei a rezar quando os caras pegaram a bola, eu nem falava mais o nome do jogador. Rezar, comecei a rezar o Pai Nosso. Não, você rezou. Se que essa história eu conto. História não, que não é história, que é verídico. Na tá final gravado. Também. Né? Você rezou na final no Maracanã, Alemanha e Argentina, que o Messi foi bater uma falta e começou a rezar. Pai nosso que está no céu, eu olhei para você e disse, pô, você está rezando. Não, nós torcemos muito contra... Eu e o Branco torcemos muito contra a Argentina, mas muito. Mas descaradamente nós torcemos. Ali o aspecto jornalístico ficou jogado no chão, nós torcemos contra a Argentina até o fim. Quando o Götze fez o gol, é nosso! Gol do Brasil! É nosso, foi uma coisa maluca. Você gritava, é nós! É nós! Eu encontrei ele aqui, cara. Aí eu tava falando pra ele, pô, a Bandeirantes me deu uma chance de fazer a Copa. E eu sou grato ao Grupo Band até hoje. Que a convivência que a gente teve, enfim, até o nosso relacionamento se estreitou ali naquela convivência de 14 na Copa do Mundo com o Elia, com o pessoal todo. Gente viajando. Pô, foi espetacular ter passado aquele tempo, aquela Copa do Mundo no Brasil, com a experiência que eu tive com vocês, né? Porque a gente aprende todo dia. Enfim, você está falando que a gente tem uma visão diferente. A gente teve em campo, jogou uma... Vocês conhecem futebol como ninguém também. Você, então, conhece futebol Brasil, América do Sul e Europa, na palma da sua mão, enfim. E a gente tem que respeitar cada um na sua, né? O Neto, que é nosso irmão, por exemplo, um fenômeno, tem uma visão espetacular, como outros tantos. Tá o Edilson aí, tá o Veloso, a rapaziada aí que participa desse programa, Denilson, não é não? Então, jogadores de alto nível que jogaram em alto nível, grandes competições, enfim, no Brasil, na Europa. Isso é uma coisa extremamente natural. Por isso que dizem, né, que normalmente, não é regra, enfim, que todo aquele técnico que foi ex-atleta tem mais facilidade de comandar as equipes. Né? Que fatores você observa num técnico como o Jardine que levam não só a união de grupo, mas mesmo... É difícil você unir um grupo, né? Porque às vezes você... o principal fator que você tem que ter como treinador é o respeito do grupo por você. Se o boleiro não acreditar em você, você está ferrado, não vai para lado nenhum. E parece que essa confiança dos jogadores no Jardine, ela é muito grande. No Jardine e em vocês, da comissão técnica, né? Falam a mesma linguagem. Porque senão a gente não estaria numa final mais uma vez, não, Branco? Tatiana, eu costumo falar e falo com muita firmeza e conhecimento que eu tenho... Nesses anos todos aí de atleta e gestão de seleção, são 38 anos. Então, eu conheço bem o que é a seleção. Ou mais ou menos. E hoje está virando também, assim, um pouco nos clubes, porque no sentido que o clube não tem, pelo calendário, não tem tempo para treinar, né? Mas seleção, mais do que nunca, é gestão de grupo, de vestiário. Que você não tem eles no dia a dia. Você tem esporadicamente. Quando tem as datas FIFA ou alguma competição que nem essa, que você fica 30, 40 dias reunido, que é a Olimpíada ou Copa do Mundo. E o cara que tiver uma ótima gestão de vestiário, ele tem 50% de sucesso no trabalho dele. Esse é hoje
um dos maiores méritos que o técnico tem que ter. Porque como todo mundo se estuda, que a gente falou anteriormente, você joga no sistema que for, o cara sabe. Aí tu vai na questão de gestão que os atletas têm que comprar a tua ideia e correr para você. Se eles não comprarem a tua ideia e não correr para você, esquece. Esquece, que não vai dar certo. Por isso que às vezes tem algum treinador que tem problema de relacionamento e dura um pouco tempo. E em clubes, um pouco menos, muito menos seleção assim, nessa questão de longevidade tem mais de seleção, mas em clube é muito mais rápido. Então o técnico e a comissão técnica que tem esse predicado aí de gerir, de tratar bem, de administrar o dia a dia, controlar o vestiário, cara, ele tem uma vantagem espetacular em comparação aos outros, porque hoje, se você analisar bem, por exemplo, no Brasil, tem jogo final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana. Você não tem tempo para treinar. Você tem que recuperar os caras, eles comprar a tua ideia e correr para você. A questão de esquema vai tudo dentro daquilo que tu tem na tua mão para jogar. Não é não? Você vai adaptar o time dentro da característica do grupo que você tem. Agora, eu acho que o André foi contratado, e na realidade fui eu que fui a São Paulo até há 2 anos e meio contratá-lo, depois que ele saiu de São Paulo, que teve aquela experiência no profissional, enfim. E a gente estudou 3 treinadores no Brasil e o escolhido foi ele. Por quê? Porque eu tinha dentro da minha cabeça, quando voltei a coordenar, que o Brasil sempre foi um país que propôs jogo. Sempre jogou, comandou o jogo, administrou o jogo. E, ultimamente, ele não vinha fazendo isso. Fizemos uma reunião, contratamos o André. Posteriormente, fizemos uma reunião do treinador da Sub-15 ao Tite, dentro de um conceito de jogo para todas as seleções. E o André é um cara que ele é um animal para treinar. Ele entra para campo e trabalha, os garotos adoram a maneira que ele trabalha no dia a dia e na maneira que ele coloca o seu time para jogar, que é um time que propõe, é um time que busca o ataque, logicamente com muitos cuidados defensivos, e você vê o time olímpico a jogar. Parte do princípio que você tem Douglas Luiz e Bruno Guimarães, 2 volantes que jogam. E jogam muito. Quer dizer, os caras que pisam na área. Não. Tem 2 laterais, que é o Dani e o Arana, que estão sempre indo no fundo. Enfim, é um time assim, de muita qualidade, com algumas ideias espetaculares. Nem sempre a gente consegue executá-las, que nem ontem, né? O México se fechou. O búlgaro, o juiz, foi mal pra caramba. Deixou rolar a pancadaria. Os caras faziam falta, picotavam o jogo o tempo inteiro. Como sempre, o México tem feito contra a gente. Mas a gente sabia disso. Não deu para definir o jogo durante o tempo normal e a prorrogação. Bola na trave. Richard mereceu ter feito gol, enfim. Mas, graças a Deus, o Santos, né? Se teve a sua consagração, como o Everton teve no Brasil, na Olimpíada, agarrando o pênalti, enfim. E, engraçado, a história mais ou menos que parecida, né? Que os 2 saíram do Atlético Paranaense e os 2 tiveram influência direta nos pênaltis. Tomara que no sábado o Santos também consiga, não nos pênaltis, que a gente decida no tempo normal da tenda, que pênalti é um sufoco danado. Só eu sei disso. Você sabe, mas marcou, né? Foi lá e marcou o seu. Eu fiz 2. Né? Bom, mas o lance é o seguinte... Fiz em 86 contra a França e fiz em 94 contra a Itália. Se você ou qualquer ouvinte, por favor, se encontrar o Palhuca na foto do meu pênalti, eu agradeço para quem me dê essa foto. Tem mais a história do cara que caiu com a bolada que você deu na cara da Itália.
Acho que foi um fotógrafo, está até hoje com a marca Nikon Não, da aquele máquina foi o dele. escocês, cara. A Foi? máquina foi nos Estados Quem Unidos. foi? Aquele da Itália foi o, Não, o escocês lá, um o da meio-campo máquina lá. tá com a marca Nikon da câmera até hoje aqui, o fotógrafo. E na Itália foi um jogador da Barreira, não foi? Foi uma Foi, ele saiu na porrada no bola, cara, o cara desmaiou. deu do lado do ouvido, ele caiu, parou de jogar ele, parou. Pois é. Bom, mas o detalhe é o seguinte, o Branco, o que a gente gostaria de saber, isso é legal a gente saber, porque a gente não convive com os jogadores, né? E não tem a visão dos jovens jogadores que nós temos no Brasil e no mundo, né? Desse campeonato que você está participando, nesse campeonato olímpico, que se Deus quiser o Brasil vai ganhar o ouro, vocês têm tudo para ganhar ouro, tem carisma, tem ótimos jogadores e merecem. Não, vai ganhar. Eu sou bom de palpite. É difícil eu errar um palpite, hein? É difícil eu errar. Você me conhece. O Neto não ganhou uma minha. Para mim, o Brasil vai ganhar a medalha de ouro e pronto, acabou. Eu já estou falando aqui. Você pode avisar o Jardim. Ele falou, Jardim, depois a gente manda uma camisa pro Datena autografada, que falou que nós vamos ser campeões. Ele vai. O ouro, ele vai lá no programa. É difícil errar um palpite. O único que eu errei foi daquele da Alemanha, que eu tive que trabalhar de cueca. Com a cueca da Alemanha depois daquele jogo. Pois é. Aquele eu errei feio. Mas aquilo lá foi mais uma tiração de sarro, porque eu sabia que sem o Neymar para segurar aquele monte de alemão lá na frente ia ser muito difícil. Se o Neymar tivesse naquele jogo, a história do jogo seria outra, mas já foi. Futebol, jogo é jogado, lambaria é pescado. Mas o Neymar seguraria um monte de alemão lá atrás, o que eles vieram com tudo. Desceram até com a Angela Merkel, que atacou naquele jogo lá. Bom, mas o seguinte... Ponta direita. Você tem visto algum jogador que tem um toque diferente, que tem um jeitão diferente, ou alguns jogadores, para não ficar em cima de um só, que pouca gente ainda conhece, que está sendo apresentado agora, no Brasil e em outros times também, que possam ser destacados? Você é um cara que sempre descobriu vários talentos, não é? Sempre teve o jeitão para saber quando o cara é bom de bola e quando o cara não é, pelo tempo de serviço e pelo monstro de jogador que você foi. Tem jogadores que te chamaram a atenção dessa Olimpíada? O Datena aqui, eu vou te falar aqui, a gente viu muitos jogadores de muita qualidade aí, né? Se você analisar bem, pela pandemia, um ano a mais, né? 24 anos está sendo jogado. Acho que isso aí foi correto, que os garotos que classificaram tiveram a chance de jogar a Olimpíada, né? Porque senão não estariam aqui. Tem jogadores de qualidade. A Espanha, por exemplo, tem um time espetacular, né? Esse Asensio é um grande... Tem uma qualidade canhoto, o Real Madrid, você conhece muito bem. Enfim, o time da Costa do Marfim, não lembro o nome do jogador agora, mas tinha um número 8, não sei, acho que joga na França. Mas um jogador espetacular. Não estou lembrando o nome dele agora. O nosso time, eu digo e repito várias vezes, graças a Deus que essa geração está oxigenando a seleção principal do Tite. Muitos jogadores que estão aqui, com certeza vão estar na Copa do Catar, ano que vem. E isso eu fico feliz, sabe por quê, Datena? Porque é um trabalho que a gente vem fazendo. Foram 23 jogos amistosos no projeto olímpico de Toulon para cá. Uns não estão, outros chegaram. E é um time consistente. Aqui você tem o Diego, o zagueiro, que está no Sevilha, está fazendo uma Olimpíada espetacular. O Nino, que é do Fluminense, assim, uma surpresa, não para a gente, mas estou falando como produtividade dentro da Olimpíada, um equilíbrio que realmente eu me surpreendeu. E eu fico feliz, porque foi uma
uma aposta nossa. O Arana, como lateral esquerdo, que foi formado no Corinthians, que está no Atlético hoje, é um lateral espetacular, é difícil. Ele erra pouco. Ele é um reloginho. O Daniel nos comenta. O Daniel a gente já conhece. Os dois volantes que eu falei, nós temos um menino aqui chamado Renier, que fez o último gol ontem, de pênalti, que decidiu. Tem 19 anos, cara. Esse cara vai jogar a próxima Olimpíada. Nós temos o Lucão, goleiro do Vasco, que vai fazer a próxima Olimpíada. Quem mais tem? Martinelli, que entrou ontem, entrou bem, que está no Arsenal, que era do Ituano. Próxima Olimpíada também. A gente tem o Matheus Cunha, que é um atacante espetacular. O próprio Richard já fez 5 gols aí, que tem idade olímpica. O Antony, que saiu do São Paulo há pouco tempo aí, está no Ajax arrebentando, parece que até o Bayern de Munique quer contratá-lo. Está indo bem demais, o Paulinho. Enfim, é uma geração espetacular. O próprio Malcom, que era do Corinthians, foi para o Barcelona, agora está no Zenit. O Brasil, todo dia cai jogador com qualidade da árvore, cai das árvores. Ou são joias que tem que se lapidar. A gente nunca vai parar de produzir atleta de alto nível. Nós temos que trabalhar bem. Nós temos uma geração 04, nascida em 2004 e 2005, que vem com tudo espetacular. O Brasil não conhece essa geração, eu estou falando aqui. Depois você me cobre, você, os ouvintes, essa geração é a do Ângelo, que é do Santos, é o garoto que estreou, o mais jovem na Libertadores. Tem o Sávio do Atlético Mineiro, que joga pelo lado direito, um canhoto, que é um fenômeno. Tem o Kaique do Santos, que é o zagueiro. Tem o Matheus Nascimento, que é o atacante, o centroavante do Botafogo. Vinícius, lateral direito do Inter, que é até aí de São Paulo, que foi vendido para o Shakhtar agora por 50 milhões de reais, tem 16 anos. Ou seja, o Brasil, ele forma, isso aí eu queria dar os parabéns aos clubes, viu, Datena? Porque a gente depende dos clubes, pelo trabalho e investimento que os presidentes dos clubes fazem com os profissionais que a cada dia estão sendo mais qualificados para lapidar essas joias, que o Brasil nunca vai parar de fabricar jogador, no bom sentido, fabricar, enfim, e nunca vai deixar de ganhar, nunca vai deixar de chegar. Porque eu vou te falar Brancão, um negócio, já tem que valorizar essa individualidade que a gente tem, cara. é impressionante. Com todos os erros que a gente apresenta no futebol brasileiro, falta de patrocínio, falta de incentivo, agora está melhorando um pouco, mas está longe de ser o ideal. Mesmo assim, você tem razão, o jogador é uma coisa genética, né? O jogador brasileiro é um jogador diferenciado. Agora, Brancão, para encerrar, você falou em história de bastidor, coisa que ninguém sabe, né? Mas em que momento aí da Olimpíada que você observou um fato isolado ao coletivo que lhe garantiu que a gente pudesse chegar a uma final e trazer o ouro para o Brasil? Em que momento aí da seleção que você viveu, que nós não sabemos, que a gente gostaria de saber, que você percebeu que a coisa ia dar certo? Foi no jogo contra a Costa do Marfim, que a gente perdeu o Douglas Luiz com 12 minutos do primeiro tempo. Aquele dia ali, eu acho que ali a gente se fortaleceu dentro e fora de campo. Mas aquele ali foi o ponto exato. Engraçado, no segundo jogo, hein, que a gente, contra os africanos, que são fisicamente são uns monstros, no bom sentido, né? Pelo amor de Deus. Os caras são os fenômenos fisicamente. A gente da Tenda jogou 80 minutos com um a menos. E os caras não deram um chute no nosso gol no segundo tempo. Quando eu vi aquilo e vi o comportamento dos caras no intervalo, e depois, no segundo tempo,
o comportamento tático dentro de campo, a entrega, a doação de todo mundo. E quando acabou o jogo, que a gente fechou, que a gente fecha para agradecer e começaram a falar, e eu digo assim, agora vai. Não que eu não achava que antes não iria, mas tem situações em competições que acontece que o troço se fortalece. A corrente fica mais forte. E olha ali que foi o grande divisor de água, dentro e fora de campo, no sentido de equipe, cara. Aquele jogo com a Costa do Marfim, e era o jogo que eu falava quando deu o sorteio, que eu queria cair no grupo D, por logística, que você ganha competição nisso também, fora de campo, né? E a logística do grupo D era a mais fácil e a mais próxima. Tanto é que a viagem mais longa que a gente fez aqui foi 1 hora de ônibus. Entendeu? Porque a gente começou em Yokohama, foi para Tóquio, Kashima, saímos de Kashima hoje, em 1 hora estamos aqui em Yokohama, hoje no hotel, até sábado. E aquele dia, cara, aquele dia ali, eu digo assim, hoje a gente se fortaleceu muito para chegar à final. Se a gente vai ganhar, a gente espera que ganhe. Tomara que dê tudo certo, e o seu prognóstico eu acredito muito, você conhece muito, que a gente consiga levar o ouro para o Brasil. Mas depois daquele dia ali, cara, eu digo assim, não, agora vai, mas vai mesmo. E aí, tudo é comportamento, né? Mas a gente não teve um ai. Hoje até no almoço eu estava falando com o presidente aqui, o doutor Quintanilha, eu falei, cara, a gente não teve um palitinho de problema aqui, nesse tempo todo, com essas feras todas. Ou seja, os caras se amam, se gostam, eles gostam de estarem juntos. Eles adoram estar juntos. Teve jogador que brigou para estar aqui com os clubes. Isso eu te digo, porque eu negociei, né? Muitos aí para estar aqui, até porque não era obrigação dos clubes, não é data FIFA, né? Você vê o amor que esses caras estarem juntos e defender o país. Isso é um negócio que deixa a gente muito feliz, orgulhoso e, acima de tudo, emocionado da tela. Porque tem gente assim, tem muito jogador que não quer mais jogar na seleção, só quer saber da Europa. O que eu tenho visto não é isso, não. Talvez não goste de algum ambiente, né? Mas o que eu estou vendo aqui, todo mundo imbuído de estar aqui, voltar e defender o país. Isso é bonito, é legal pra caramba. É legal que da sua época ainda, um pouco antes, a gente falava assim, velho, sábado vai ter um jogo que a gente vai fazer um churrasco. Nós temos que fazer um churrasco para assistir o jogo. Começava o churrasco cedo, quando chegava na hora do jogo, já tomava todas e perdesse ou ganhasse, a gente já estava lá, era um jogo de churrasco. A gente chamava, um jogo de churrasco. Gozado que com essa seleção voltou isso aí. Espanha e Brasil é um jogo de churrasco. Brasil e Espanha é um jogo de churrasco. É 8 horas da manhã, você faz churrasco depois, entendeu? Mas é um jogo que vai dar vontade de você acordar bem cedo para assistir. Isso é muito importante, eu tenho certeza que essa corrente do torcedor brasileiro vai chegar até vocês. E o velhinho te poupou da Covid, mas me poupou também de um infarto agudo do miocárdio. Não foi à toa. Tenho certeza que foi para comemorar. É forte, né? Mas foi para comemorar essa medalha de ouro que, se Deus quiser, vocês vão trazer aí do Japão. Branco, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza. Dá um abraço em todo mundo aí, dá os parabéns pela jornada. O importante é vencer, mas mais importante do que chegar a determinado lugar, chegar à vitória, é o caminho. E o caminho até agora foi maravilhoso, jornada de superação, foi uma coisa fantástica. Um beijo grande em todo mundo aí, principalmente em você. A gente ainda vai ter a oportunidade de comemorar essa vitória do Brasil aqui no Brasil, tomando aquela cervejinha, você toma o seu vinho que você gosta. Com a graça de Deus, a gente vai estar junto mais uma vez. E parabéns pela seleção brasileira ter chegado a uma grande final, por ter cumprido um grande papel e está aí hoje entre os maiores times do mundo, como sempre esteve, mas com uma força um pouco maior. Graças a Deus. Beijo grande,
Beijo da família toda. O Luquinha já deve estar grandão. A gente fica sempre pensando em molequinho pequenininho, né? Já deve estar enorme. Deve estar batendo forte de pé esquerdo. Né? 8 anos, e tenho certeza. 8 anos de idade, como o tempo passa rapidamente e agora está passando muito mais rápido ainda. Boa sorte, porque competência vocês têm, ajuda de Deus, porque competência vocês têm, e vai ser um grande jogo e nós vamos trazer essa medalha para o Brasil. Fica com Deus, Brancão. Foi um prazer enorme falar com você. Prazer todo meu irmão da Atena. Você sabe que é meu irmão de coração. E Deus te abençoe. Abençoe a sua família maravilhosa que é. Um abraço a todos os ouvintes. E estamos no caminho certo para conquistar o ouro. Tomara que ele chegue e a gente consiga entrar nesse hall aí desses 4 países, que a gente seja o 5º a ser bicampeão olímpico. Vamos fazer de tudo. Vocês podem ter certeza que a gente vai fazer o possível para voltar ao Brasil com a medalha de ouro. E eu quero festejar e tomar um vinho com você, te dar um beijo e matar a saudade. Beijo no coração de todos, saúde e até a vitória no sábado, se Deus quiser, com um churrasco, 8h30 da manhã no Brasil, e depois festejar a nossa grande conquista. Mesmo porque o nosso fígado nunca teve relógio, né, Brancão? Não sabe a hora. Beijo grande, fica com Deus. Abração grande de todo mundo aí. Parabéns pela campanha. Grande. Valeu. Branco, meu irmão. Parabéns. Camarada. Beijão. Tchau.